A observação de que hormônios estavam relacionados com câncer vem de observações de 1870. Beatson era um cirurgião na Escócia que aprendeu com os pastores de ovelha que se tirassem os ovários delas, paravam de dar leite. Como assim, né? O que tem a mama a ver com o ovário? Não se sabia que tinha estrógeno, não sabia nada, não sabia o ciclo hormonal. Mas ele observou que também, tirando o ovário, o câncer de mama respondia. Mas isso ficou lá, né? Depois outros observaram que câncer de próstata também, se tirasse os testículos, também diminuía, mas não se tratava. Só na década de 80 é que um anticoncepcional que deu errado, que é o tamoxifen, foi usado, né, para tratamento de câncer de mama naquelas pesquisas multicêntricas que o Bernard Fisher usou durante 40 anos, ele coordenou essas pesquisas multicêntricas. Então, é a primeira terapia-alvo, né? Difícil acertar no alvo do câncer, porque o câncer é um alvo mutável, ele muda todo dia. A gente não fala mais em carcinogênese linear, ela é uma cascata. Então, fica difícil a gente acertar num alvo que se move, que se muda e que se muta todos os dias. E na década de 80 ainda ninguém acreditava nos estudos, né, de Bernard Fisher. Só em 85 New England publicou os primeiros resultados, então que só uma nodulectomia ou uma cirurgia, uma mastectomia simples, né, poderiam ter sobrevivido iguais ou melhores do que a cirurgia halstediana, que arrancava às vezes até o braço das mulheres. Então, Bernard Fisher, sim, é o grande revolucionário no tratamento do câncer de mama e responsável pela boa sobrevida, né? Alguém quer falar que é a mamografia, talvez ela tenha um pequeno papel, mas hoje se sabe que talvez ela não reduza em 10% a mortalidade por câncer de mama. Enquanto o tabaco vai avançando, as pesquisas mostram de que fumo passivo também dava câncer. Não só o fumante que causava câncer nele mesmo, mas também no quem estava ao redor. Esse foi o primeiro estudo, foi de um japonês, nas mulheres de maridos fumantes, e depois a IARC, em 86, também, né, mostra que cigarro, que fumo passivo causa câncer. A indústria entra em pavorosa de novo, né, mas Richard Dow e Richard Peto, os epidemiologistas que baseiam em estatísticas, mostram 12 motivos, né, para ter câncer, os 12 grandes carcinógenos. E um terceiro grupo, 13º grupo, que é aquele mais escuro, bordô, que são as causas ainda desconhecidas. Isso em 1981 e 82. Eles chegam à conclusão que 30% dos casos das mortes por câncer são por tabaco, seria o azulzinho ali. Mais uns 20 e poucos por cento pela nossa alimentação, levando à obesidade, também pela atividade física, esse outro trio ali. Depois, vírus ali, ó, 5%. Hereditariedade, 5%. Ambiente ocupacional, lá com asbesto, com outras coisas, talvez 4%, hoje em dia dizem 8%. E, então, mostrando que são pequenas fatias de vírus, de vários fatores carcinogênicos, mas que a principal causa de morte por câncer de incidência ainda era o tabaco, né? E essa era a teoria da caixa preta, porque se via o câncer de pulmão e se enfiava a mão para ver quem é que tinha fumado e quem não, né? Esses estudos, então, hoje se saturaram, tudo parece que causa câncer, né? E a gente tem que mudar a base da epidemiologia para a gente continuar avançando. Mas essas são as causas de Doe e Peto, né, aceitas até hoje. Então, tabaco 1/3 e alimentação, não o alimento em si, mas às vezes a falta de, né? Isso a Maria Emília depois vai explicar melhor, né? E que a nossa epidemiologia tem um ponto cego de enxergar, né, o alimento e o câncer, mas eles mais ou menos supõem ali 20%. Em 84, os documentos internos da indústria do tabaco aparecem para a população, mostrando toda a perversidade das propagandas para crianças, das propagandas para mulheres, né? E, ao mesmo tempo, o FDA aprova o tratamento para ajudar os dependentes químicos de tabaco. Em 84, 85, foi quando a gente se formou, eu era residente, meu chefe dizia, Sênia, o que tu faz da meia-noite às 6 que não lê? Foram 60 mil artigos sobre quimioterapia. Eu dizia, eu durmo, né? Ainda bem que eu dormi, porque nenhum deles, nenhum tumor novo foi curado nessa época, né? Mas com aquelas velhas drogas. E em 86, aí seriamente, 2 epidemiologistas de Nova York questionam. Ok, lançamos uma guerra contra o câncer. Em 71, Mr. Nixon deu um monte de dinheiro para o NCI estudar. Será que a gente está colhendo algum fruto desse investimento todo? E eles põem a primeira reguinha para medir câncer lá, depois de 1800 e pouco, né, 1870, que o Rigoni Stein tinha medido, e ele mostra, ó, essa aqui é a curva do câncer de pulmão, que continuava aumentando, aqui estava reduzindo o câncer de estômago e câncer de colo de útero, então o contrapeso era feito pelo pulmão, aqui era a linha geral, e o NCI planejava isso daqui.
só que estava longe de conseguir. Então, o artigo era no New England de 86, dizendo, progresso contra o câncer, né? Foi extremamente questionado, foi considerado um espinho na epidemiologia, às vezes é um espinho, né? Principalmente nos políticos, né? Contra o NCI, ele disse, vocês não investem nada em prevenção, vocês investem 80% em curas e 20% em prevenção. Um laboratório para cada 100 estudava técnicas de prevenção naquela época. Então, ele questionou o governo, né, que já sabia da associação tabaco e câncer e não fazia nada, e aí esse contrapeso aqui tirava todo o avanço que talvez tivesse em outros tipos de tumores. No Brasil, se monta um grupo assessor para o controle do tabaco por primeira vez, que tinha que se reunir secretamente, porque imagina um país produtor, né, de tabaco fazer uma política anti-tabaco. Era totalmente contra a nossa economia. E em 80, na verdade foi nos anos 70, um médico chinês, Zheng He-Wang, resolve, depois daquela tal da revolução, massacre cultural, na verdade, que teve na China, eu disse, eu não quero matar mais nada, eu quero ensinar a célula cancerosa a não ser mais má. Quem sabe eu consigo ensinar ela a ser uma célula boa de novo, ela se diferenciar. E ele resolve fazer, ele era hematologista, fazer uma linha de pesquisa em leucemias, tentando transformar uma célula maligna numa célula normal. Nos princípios da medicina chinesa, né, do Confúcio, de que não era para matar nada na natureza, mas que a educação poderia mudar uma célula cancerosa. E, por sorte, nessa época, o ATRA, o ácido transretinoide, derivado da vitamina A, era usado em psoríase e também em acne, ele usou em laboratório, conseguindo remissões de leucemia mieloide aguda, né, tipo M3, com o ATRA, então uma forma de vitamina, ensinando a célula a ser normal. Nessa é uma nova fase, uma inovação naquelas drogas antigas, já começou nos anos 60, eles aqui descrevendo o cromossoma Filadélfia, um colocopia errado aí do gene do cromossoma 922, que é o precursor da leucemia mieloide crônica, uma outra leucemia que quase sempre era fatal, depois de 8, 10 anos, que se transformava em leucemia aguda. E o Glivec é um remédio que se encaixa ali na célula, exatamente uma droga com afinidade, como Ehrlich queria, levando essa doença a virar uma doença crônica, né? Então, a gente começa uma nova fase e cada tumor com a sua quimioterapia-alvo específica, pelo menos esses dois já tinham um começo. Em 90 a 2003, o sequenciamento do genoma é feito, achando-se que a gente podia, então, conseguir entender melhor o câncer. Aqui é Deus, né? E o anjinho vem para ele e diz, decifraram um código humano. Ele, não, vou ter que mudar minha senha, né? Então, a gente achou de que decifrando o código humano conseguiria mais rápido, mas não foi suficiente. Na verdade, teve que agora, depois, a pesquisa do próprio tumor, né? Porque cada um é uma assinatura, cada um é diferente. Mas aqui também eu queria contar, né? Ciência não é só legal, também tem fraudes, os motivos são diversos, ou é para aparecer, ou é incentivado por algum dinheiro, né? Os pesquisadores também fraudam. E esse aqui foi o Werner Besvoda, que foi na África do Sul. Ele disse que megadoses daquela quimioterapia lá conseguia, mais o transplante de medula óssea, fazer remissão de câncer de mama avançado. Mais de 40 mil mulheres foram tratadas no mundo com esses esquemas de altas doses de quimioterapia, extremamente tóxicos, né? E eram falsificados os estudos deles. Ele até apresentou na ASCO, né? Que é a American Society of Clinical Oncology, numa palestra de abertura, com maior cara de pau, 150 e poucos pacientes, que quando a ASCO foi ver, não tinha nem 50, um era até homem, eles nem tinham usado quimioterapia, mas sim terapia, às vezes, hormonal. E isso foi um grande fraude na oncologia, os médicos foram enganados e mais de 40 mil mulheres foram enganadas. Dizem que ele tinha um incentivo, né, de uma indústria de 4 bilhões de dólares, que vocês já devem imaginar. Em 1994, e aqui eu queria que vocês olhassem bem esse gráfico, talvez não sei se está bem claro. Onde é que está o meu pointer aqui? Isso aqui, que tem meio chanfradinho, é o consumo per capita. Por que não está funcionando? Okay. Esse é o consumo per capita de tabaco nos Estados Unidos. Lembra que começou 1 per capita por ano, passou aqui a 4 mil per capita por ano. Depois que o ministro disse que esse negócio dava câncer, começou uma curva vertiginosa de queda do consumo do tabaco, né? Isso aqui é a compra e venda de tabaco, fácil de medir num país organizado. E aqui é a curva de câncer de pulmão. Sobe tabaco, sobe pulmão. Desce tabaco, desce pulmão. Alguém ainda tem dúvida? Quer que eu desenhe?
né? Eu acho que aqui está desenhado a incidência de câncer de pulmão, né? Ontem alguém disse, não, mas sempre existiu. Eu falei, existia, mas era raro, olha ali embaixo, né? Ela tem uma ascensão e queda, né, paralela ao uso do tabaco. Em 2002, né, a gente estava tentando achar que mamografia podia salvar a vida dessas mulheres, mas em Malmo, na Suécia, um médico sueco resolve, acho que é Ingvar o nome dele, estudar as mulheres, que é uma cidade bem fechadinha, e estuda anualmente a mamografia em mulheres jovens e mulheres mais velhas, e chega à conclusão de que abaixo de 55 anos é perda de tempo e de dinheiro fazer mamografia. Ela não salva vidas. Só que a American Cancer Society, né, até hoje, aqui em Floripa, eu vejo folder dizendo que é com 40 anos. Isso não é verdade. A ciência não mostra nenhum efeito de mamografia reduzindo mortalidade por câncer de mama antes dos 55 anos de idade. Só que já foi, né, divulgado, mas a ciência, a partir dos anos 95, por aí 2002, saem os primeiros artigos no New England, mostrando que não era tudo isso, né, que a gente foi enganado, infelizmente. Não estou de sacanagem, não queria que fosse assim, mas essa é a verdade. Em 84, aí uma sequência, as pesquisas sempre demoram 15, 20 anos. Weinberg, no seu laboratório de biologia, descobre o gene Neu, né, do neuroblastoma, que ele estudava em ratos. Sleman, que era um médico da Califórnia, e Ulrich, que era um pesquisador da Genentech, que foi a indústria que fazia com DNA recombinante, produzia insulina e outras drogas, que resolvem fazer uma droga-alvo que se junta lá no receptor de hormônio, criando o Herceptin, uma droga que muda a história de pelo menos 30% das mulheres que têm esse receptor positivo, porque tem esse HER positivo, né? Então, uma pesquisa também de mais de 15 anos, então, da biologia, chegando à criação de um remédio. Em 97, o Baylor resolve olhar de novo, meio sempre pressionado, aquele espinho, né? Ok, vamos ver se estamos reduzindo mortalidade por câncer. Como aqui a curva reduziu, a curva geral de mortalidade por câncer nos Estados Unidos também começa a reduzir. Tá? Então, aqui desenha 97, é quando a partir daqui começa a reduzir a mortalidade por câncer. Quantos países no mundo têm curva semelhante a essa? 30 dos 200 que estão na OMS. O Brasil tem isso? Nina, não. Santa Catarina tem isso? Nina, não. A gente tem exatamente aquela curva de 86. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica fez em 2013, a curva de 2000 a 2010. Nós ainda estamos numa geração atrasadas, com as curvas exatamente estabilizadas como aqui. Só que estabilizadas, provavelmente daqui a pouco vai estar caindo, né? Bom, e no ano 2000, mais ou menos 2011, Weinberg, continua aquele mesmo ali, a estudar a biologia do câncer. E aí eles escrevem um artigo, acho que publicado em 2000, sobre a biologia do câncer, dizendo, meu filho disse que ela é um Wolverine, quando eu contei para ele as superpoderes, é uma célula superpoderosa. Ela faz a sua própria angiogênese, ela cria vasos para se alimentar, então, dando o seu supermercado aqui. Ela foge da apoptose. O que é a apoptose? É a morte celular programada. Uma célula que está toda errada tem que morrer, e ela se nega a morrer e vira uma célula imortal. Ela é uma célula que perde os sinais, ela não escuta os sinais das outras células ao redor, dizendo para ela parar de se produzir. Ela escapa ela evade, então, o crescimento dos supressores daquele gene que devia ser o guardião do genoma. Ela escapa. Ela ativa a invasão em micrometástases. Ela faz complô com as células ao redor dela e meio que alia elas no mesmo intuito de gerar câncer. São os dois novos superpoderes acrescidos. E escapa o sistema imunológico, então, né, que deveria matar uma célula tão alterada. Meu filho disse que ela é uma Wolverine e eu acho que eu concordo com ele, né? A célula de câncer é uma versão melhorada de nós mesmos. Ela usa aquilo que de mais precioso a gente tem. A gente pode evoluir com a nossa replicação celular, a gente pode se reproduzir com a replicação celular. Ela usa esse mecanismo que a gente tem para se dividir, para fechar um corte, ela usa isso a seu favor para se proliferar infinitamente, né, levando até a morte do hospedeiro. Então, esses 8 superpoderes fazem com que a célula, e por isso que o Siddhartha chamou o livro de biografia, porque ele diz que esse oncogene que a gente tem dentro da gente, que a gente transforma num gene de câncer, né, se torna uma versão melhorada de nós mesmos, né, mas infelizmente com um objetivo, né, nada nobre.
E em 2003, na história da prevenção do câncer, se ha sido o primeiro tratado mundial de tentar controlar o tabaco, né, a primeira causa de câncer. Então, vários países assinam, o Brasil assina em 2005, né, a Convenção Quadro, então um tratado jurídico para tentar coibir até o contrabando, né, e ter medidas na agricultura e também do tratamento do fumante. Aqui eu falei que agora se pesquisa, né, o genoma, o atlas do genoma do câncer, então não é um caos total, é um caos organizado, ele tem... Cada câncer se faz a seu modo, mas a diferença, por exemplo, por que um tumor pediátrico é tão mais facilmente curado? Agora chegou a doutora das mutações, vamos dizer que ele tem menos mutações. Um câncer pediátrico tem 8, 10 mutações, enquanto um câncer de mama pode chegar a ter 120 mutações e sempre mutantes, um alvo sempre em movimento. Essa é a diferença até da resposta, né, do tratamento. Em 2008, aqui também, na doença tabaco, se vê que ela é uma doença social, então a prevenção não é simples, mas se uma pessoa deixa de fumar, às vezes a irmã, os vizinhos também deixam, então ela é uma doença social, ela foi usada na guerra como cola social, né? E... nessa época que começa a estabilizar e reduzir levemente o número de mortos por câncer, começa a aumentar os sobreviventes e se acumular, criando agora um novo problema no sistema de saúde que o Áureo comentou, que é o aumento dos sobreviventes e quem vai cuidar deles, né? Então, provavelmente o Brasil, se está na linha estável, daqui a pouco, daqui a uns 5 anos, a gente vai ter esse problema, que é o que me disseram que é um problema de países de primeiro mundo, que é o aumento dos sobreviventes de câncer. Né? Antes da curva de mortalidade cair, já começa a aumentar um pouco o sobrevivente, que é o problema que a gente vê no CEPOM agora, problema de atender toda essa gente, né? E que a gente quer a parceria com a atenção primária, que é a melhor para cuidar deles, segundo a literatura. A reguinha, então, do câncer é montada em Florianópolis, né, o nosso registro de câncer de base populacional, uma parceria entre o município de Floripa, a Secretaria Municipal, e o CEPOM, para tentar mensurar o câncer na cidade. Quantos são, de que tipo, né? E quem sabe a gente consegue medir, né, que vai reduzir câncer de pulmão pela redução fantástica, né, de 10% no consumo de tabaco que teve aqui na cidade. Estamos acabando. E em 2009, né, saem no New England vários artigos assim, dizendo que os tais exames de rastreio de câncer não são essa maravilha, é uma tecnologia extremamente difícil de aplicar, não só no câncer de mama. Então aqui, né, a gente idolatra, o Outubro Rosa está aí para mostrar a idolatria toda, mas isso não é ciência. Na verdade, foi uma demonstração de que ela podia ver câncer, mas ela não reduz a mortalidade, como aqueles primeiros estudos, né, que a American Cancer Society daí usou para botar como política de governo. Hoje está se questionando, né, de que ela não é tudo isso, e em próstata pior ainda, vocês vão ver, né, e não é só o Papa Nicolau que teve a sorte de principiante de ter achado um pré-câncer. Em Santa Catarina, então, já contei, em 2013 foi estudada a mortalidade, ela continua tão plana, né, como aquela que de 86 nos Estados Unidos. Também em 86, aqui em Floripa, né, a Lei de Ambiente Livre de Cigarro foi feita, então, quantos anos? Acho que 4 anos antes da lei, não, 6, né? Antes da nossa lei federal, porque o ministro fez o favor de atrasá-la. Já estava em trâmite na época, mas ele atrasou, e a gente conseguiu aqui, né? E o Empower o resumo daquela Convenção Quadro, que são 6 medidas fáceis que todo governo deveria aplicar para o controle do tabaco, que é a maior causa de câncer. Né? São 6 medidas, e que são desde mensurar até proteger a sua população, aumentar o preço do cigarro, que não é uma droga também fácil de controlar, mas que é possível, né? Porque, na verdade, o tabaco é o maior acordador desse proto-oncogene que a gente tem, que nós todos carregamos desde o Australopithecus, né, dentro do nosso código genético, e a principal causa de câncer ainda, pelo menos segundo o Doll e Peto, está vendida na padaria, está vendida na banca de revista, perto das escolas, né? Tem propaganda para convencer vocês, adolescentes, a serem os consumidores de amanhã dessa indústria. Então, a gente que está tão apavorado com essa doença, conhece há quase 100 anos a principal causa de morte, né? E é um pouco, vamos dizer, negligente, né, com esse tipo. A OMS diz que só 5% da população mundial é protegida pelas 6 medidas de controle do tabaco.
Então, a gente fez 2 linhas, uma de biologia e da história do câncer em geral, vou ter os tratamentos, e uma linha de epidemiologia, de onde deveriam derivar as prevenções. A epidemiologia também não é perfeita, por exemplo, para medir a parte de alimentação, ou medir o efeito dos pesticidas, mas ela talvez possa se associar com a genética no estudo, né, que agora se chama epidemiologia das caixinhas chinesas, onde a gente vê o efeito dos carcinógenos nas mutações, né, talvez nas enzimas, na ativação desses genes. Então, olhando desde o DNA até a nossa cidade, com ciclovia, sem ciclovia, com alimentação saudável e com um ambiente livre de cigarro. Então, o câncer tem que ser olhado desde o DNA, ou menos que isso, na biologia molecular, até o ambiente, né, que cerca essas células. Então, como eu disse, eu não falo de guerra, eu não gosto de armas, eu não gosto de milico, eu não gosto de guerra. Gosto de paz e amor. E eu acho que ciência não é uma guerra contra uma doença, ciência é a montagem do quebra-cabeça. A gente está longe de entender o câncer exatamente, longe ainda de produzir as drogas exatas. Nós perdemos Steve Jobs para essa doença, quer mais dinheiro, né? Quer mais para isso. Então, tem muitos cânceres de esôfago, de pâncreas, de tumor cerebral, que a gente ainda não sabe tratar. Então, é um caranguejo que a gente ainda está faltando pecinha. E eu espero que vocês sejam os próximos a conseguir montar esse quebra-cabeça. E aqui um momento filosófico, por enquanto imortal é a célula do câncer, ela realmente é uma versão melhorada de nós mesmos, ou piorada, ou pelo menos com superpoderes, né? Nós ainda morremos, mas Richard Doll disse, prevenção pode ser feita principalmente para evitar a morte antes dos 75. Se a gente consegue passar dos 75, a gente consegue ter um progresso nessa doença. E outra coisa, também o Siddhartha deu essa aula no NCI e perguntaram para ele, tá, mas então aonde que estamos, como a paciente perguntou? A gente consegue prevenir um pouco de câncer, usando aquela linha de baixo, né? Talvez também os vírus, outros fatores nos ambientes de trabalho. A gente consegue curar alguns cânceres, pelo menos transformar em doença crônica, e a gente ainda não sabe muita coisa. Mas a gente consegue curar alguns poucos, leucemia talvez na criança, doença de Hodgkin, alguns linfomas. Então, alguns a gente cura, alguns a gente transforma em doença crônica e alguns a gente pode prevenir. Eu acho que esse é o ponto em que a gente está agora e que vocês é que vão pegar e transformar essa ciência, que ainda falta transformar essa biologia toda que se sabe em drogas, né, úteis para o câncer, transformar essa ciência, tanto a ciência de baixo, que é a epidemiologia, que é uma ciência básica também, ou a ciência, né, da biologia, em ações para todos nós dentro de um sistema organizado em rede. Sem rede, gente, os países que reduziram a mortalidade por câncer são os países que conseguem trabalhar em rede. Não é uma quimioterapia maravilhosa que vai curar, não é uma estratégia cirúrgica ou uma forma de radioterapia, né? O câncer precisa de ações organizadas em rede. Câncer não é problema só do CEPOM, câncer é um problema para o sistema de saúde, que tem que se organizar, né, em cada uma das etapas. Então, eu queria ver se eu respondi as perguntas, né? O que é câncer e o que causa câncer? Ela é nova, ela é velha, né? A gente ainda não sabe tudo e eu estou passando esse caranguejo para vocês. Eu me aposento ano que vem, queria agradecer a paciência de vocês, porque a minha ideia era trazer até onde a gente chegou e passar para vocês agora o resto que a gente tem para montar desse quebra-cabeça. Obrigada.